Presta atenção aqui em mim, porque o assunto hoje é sério. Há um pecado na Bíblia que de maneira nenhuma tem perdão. Deus, ele não tem misericórdia contra aqueles que cometem esse pecado. Você sabe que pecado é esse? Será que você já caiu nesse pecado? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos ver o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala para nós sobre esse pecado que não tem mais volta. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos aprender sobre a palavra dele. E sem nenhuma enrolação, a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, diz assim: acompanhe comigo esse texto forte da palavra de Deus ao seu e ao meu coração. E diz assim: por isso vos declaro, Jesus falando, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, isso lhe será perdoado. Agora, mas se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Veja, querido e querida irmã, que mensagem forte, que palavra forte do próprio Jesus Cristo. Ele diz aqui de maneira clara e objetiva: todo pecado que o homem proferir, ser-lhe-á isso perdoado. Pode você e eu pecarmos contra Jesus, blasfemarmos contra Jesus, e isso pode ser nos perdoado. Mas agora, se blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, não nos será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo por vir. Ou seja, em outras palavras, se pecarmos contra o Espírito Santo, não entraremos no céu e iremos diretamente para o lago de fogo, pro inferno. Veja se não é forte a palavra de Deus falando com você e comigo. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que vai nos levar para o inferno se nós cometermos? No mundo cristão e religioso, há dois pensamentos sobre o que pode se tratar o pecado contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou apresentar para você aqui as duas visões e depois vou colocar qual é a minha visão, o que eu penso sobre o que é o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a primeira visão de pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo trata-se de nós não darmos ouvidos à voz do Espírito Santo. Trata-se de rejeitar tanto a voz do Espírito Santo, o chamado de Deus, que o Espírito Santo se retira. Sabe quando você sente uma voz falando na sua mente que você precisa se arrepender, que você precisa mudar de vida, e aí nós não damos ouvidos para isso, rejeitamos a essa voz e acabamos endurecendo o nosso coração? Isso seria pecar contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra o Espírito Santo para esses que têm essa primeira visão. E já adianto para você, eu não penso dessa maneira, eu concordo mais com a segunda visão. Mas vejamos, lembra da história do faraó do Egito? Quando Deus envia 10 pragas para que ele pudesse desistir de fazer o povo prisioneiro, libertar o povo da escravidão do Egito, para deixar que o povo fosse adorar a Deus na terra prometida, como Deus queria que assim fosse. E de fato, essas 10 pragas que Deus enviou foram 10 oportunidades de arrependimento para Faraó e para o povo egípcio. A cada praga que Deus mandava, Faraó e o povo ficavam apavorados. E aí, naquele ato ali, naquele momento de medo, de destruição e de caos, o Faraó chamava Moisés e falava para ele: pequei contra Deus, ora para que Deus tire as pragas aqui da minha terra e eu vou soltar e eu vou libertar o povo. Mas como todos nós já sabemos, depois que cessava a praga, depois que já estava tudo tranquilo, tudo calmo, diz a palavra de Deus, endureceu-se o coração de Faraó e não deixou ir o povo de Deus. Essa primeira visão e esse primeiro pensamento sobre o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo acredita que trata-se exatamente dessa maneira como aconteceu com Faraó. Faraó endureceu tanto o coração a Deus
rejeitou os chamados e a voz do Espírito Santo para que ele se arrependesse e deixasse o povo ir, que acabou que não teve mais chance para ele. O orgulho tomou tanto conta do coração dele que ele não volta mais atrás, que o Espírito Santo precisou então ali se retirar, e ali naquele momento ele peca contra o Espírito Santo. Torna-se uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, de maneira clara, os que têm a visão a esse respeito pensam que se você e eu negarmos a voz do Espírito Santo, não dermos ouvidos aos chamados do Espírito Santo, não nos arrependermos dos nossos pecados quando o Espírito Santo fala com você e comigo, vamos em algum momento blasfemar e pecar contra o Espírito Santo. Eu falo de maneira clara para você que eu discordo dessa visão, porque conheço muitas pessoas que negaram muitas vezes e abandonaram e não deram ouvidos à voz do Espírito Santo, e depois de muitos anos essas pessoas voltaram para os caminhos de Deus. Se fosse de fato assim, muitas pessoas estariam perdidas, não teriam mais volta, porque várias pessoas não dão ouvidos e não dão atenção à voz do Espírito Santo hoje. E você também deve conhecer alguma pessoa assim. Então, por causa desse motivo, eu discordo desse primeiro pensamento e dessa primeira visão de quem tem esse pensamento. E se por acaso o Espírito Santo está falando com você nessa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a segunda visão que temos sobre o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo trata-se desse próprio contexto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 12, e é o que eu vejo que é o mais coerente. Você depois, com calma, leia o capítulo 12 todo de Mateus e você vai entender do que estamos falando aqui. É uma lição de casa para você, se você quiser aprender mais e de maneira clara sobre esse assunto, sobre o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas digo para você, nesse capítulo 12, um pouquinho antes daquele versículo que nós lemos, tem 3 casos ali que teve um encontro de Jesus com os fariseus. E nesses casos o que acontece? Primeiro, Jesus passa pelas searas em dia de sábado e colhe espigas para comer, ele e os discípulos, pois estavam com fome. E aí os fariseus, vendo isso, já começam a acusar Jesus, dizendo que ele não poderia fazer isso em dia de sábado, porque não lhe era lícito. Segundo, Jesus na sinagoga, ele cura um homem em dia de sábado, um homem que tinha a mão ressequida. E da mesma maneira, os fariseus se levantam contra Jesus, dizendo que ele não poderia fazer aquilo, pois era dia de sábado, e no sábado eles não poderiam fazer nada. Terceiro, pessoas trouxeram a Jesus um endemoniado, que era cego e mudo, também no dia de sábado. E de novo os fariseus estavam ali e viram e acusaram Jesus de ele ter feito essa cura no sábado. E aí vem o ponto onde eu queria chegar, o ponto próximo de onde nós lemos no versículo 31. Os fariseus aqui, eles acusam Jesus de ter curado aquele homem, expulsado aquele demônio, não pelo poder do Espírito Santo, mas sim pelo poder de Beelzebu, o maior de todos os demônios. E aí Jesus no versículo 30 diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E aí chega o versículo 31, que foi aquele que nós lemos. Vamos relembrar ele. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Preste atenção o que Jesus estava falando para os fariseus. Vocês podem proferir palavras contra mim, isso vai ser perdoado. Mas agora, proferir palavras contra o Espírito Santo, que foi o que os fariseus fizeram, dizendo que aquela obra, aquela cura que Jesus tinha proferido, não tinha vindo do Espírito Santo, e sim do maioral dos demônios, do diabo, do Beelzebu. Então eles estavam falando contra o próprio Espírito Santo. E aí Jesus disse que essas palavras não teriam perdão nem nesse mundo, nem no porvir. Esse contexto para mim, essa visão para mim é claríssima do que se trata o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecar e blasfemar contra o Espírito Santo é agir com palavras ofensivas diretas ao Espírito Santo. É atribuir a obra do Espírito Santo à obra do demônio, à obra do diabo.
Pecar contra o Espírito Santo é dizer que a obra de Jesus é uma obra maligna, uma obra das trevas, uma obra do próprio demônio. Creio que você que está aqui comigo até agora nunca fez isso. É uma coisa que é muito difícil de nós fazermos, mas os fariseus chegaram a esse ponto. Os fariseus chegaram a fazer isso, a pecar contra o Espírito Santo. Por isso não retornaram mais, não atinaram mais ao arrependimento dos seus pecados. Se você hoje está longe de Deus, se você hoje está afastado dos caminhos de Deus, se você hoje está fraco na fé, mas continua ouvindo a voz do Espírito Santo chamando você para você se arrepender, para você voltar atrás, para você voltar para os caminhos de Deus, para você voltar a estudar a Bíblia, para você voltar para a igreja, para você voltar a estar junto com os irmãos, eu tenho certeza que isso não aconteceu e que você ainda tem esperança e você ainda tem chance de um dia voltar para Cristo e morar com Ele no céu quando Ele voltar. Amém, queridos irmãos? Se essa mensagem falou ao seu coração, se você aprendeu com essa mensagem, porque agora todas as quartas eu quero trazer um ensinamento da palavra de Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Se isso ajudou você, se o Espírito Santo falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, divulgue essa mensagem para outras pessoas. E agora nós vamos orar. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse estudo incrível da Tua palavra. Vimos aqui o que é o pecado contra o Espírito Santo, Pai. Que nunca venhamos a pecar contra o Espírito Santo. Que nunca venhamos falar contra Ti, contra a Tua obra. Falando que é uma obra maligna, uma obra do demônio. Não permita que nós chegamos a esse ponto, Pai. Eu imploro por mim e pelos irmãos que estão aqui comigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos e queridas irmãs, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.